Bom dia a todos. Nós vamos iniciar essa manhã do nosso último período da oficina. Eu vou começar falando sobre respondendo aos revisores, principais razões para a rejeição de manuscritos e alguns erros comuns. Em seguida, o professor Motti vai falar sobre o sistema de regulação da pesquisa clínica, do ensaio ao artigo, e ato contínuo vai falar sobre o conflito de interesses. Na dúvida, declare. E finalizaremos com a apresentação da jornalista Isabel sobre o resumo da publicação em linguagem simples, comunicando resultados à população. Uma parte também nova da nossa oficina, mas que tem sido crescentemente solicitada pelas revistas. É a maneira de você traduzir os seus resultados para o público leigo. É natural que os resultados não possam ser modificados, e não o são, mas é possível colocar os resultados numa roupagem, num formato que possa ser mais facilmente comunicado ao público de um modo geral. Isso é uma iniciativa bem louvável. Algumas revistas até oferecem a possibilidade de fazer vídeos curtos com uma apresentação bem resumida sobre os resultados principais do estudo. Eu farei a pequena modificação, Motti. Nós vamos fazer o intervalo do café após as suas duas apresentações, para que haja mais tempo de fazer a mudança do equipamento para a professora Isabel. Com isso também a gente vai avançar um pouquinho para permitir que nós possamos terminar no horário hoje, já que alguns dos professores estão embarcando logo após o encerramento do curso. Muito bem. Então, dito isso, vamos adiante. A gente começa enviando uma carta como essa, onde, em nome dos demais coautores, nós submetemos um manuscrito e colocamos geralmente o título por inteiro e fazemos uma pequena sinopse sobre o assunto. Nesse caso aqui, nós chamamos a atenção que o HPV é causa de vários cânceres que afetam desproporcionalmente pessoas vivendo com HIV/AIDS. Ainda assim, existe uma escassez de pesquisas sobre intervenções para promover a vacinação dessa população. Embora a vacina de HPV esteja atualmente recomendada para pessoas vivendo com HIV/AIDS, a sua cobertura permanece baixa e são necessários esforços para aumentar a vacinação de HPV nesse grupo. Então, vocês perceberam que a nossa intenção aqui é justamente mostrar para o editor a relevância do assunto e a propriedade do nosso estudo, que é preencher uma lacuna. Então, isso foi feito de maneira muito rápida, mas direta, num parágrafo de 4 linhas. E aí, vamos direto ao assunto. Nós desenvolvemos e testamos o IHPV, uma intervenção baseada na internet, inovadora, focada no público vivendo com HIV/AIDS. Os resultados desse ensaio randomizado controlado indicam que o IHPV é uma estratégia efetiva para promover a intenção de se vacinar e para aumentar a cobertura, o início da vacinação, como mensurado pelo início do esquema vacinal nas pessoas vivendo com HIV/AIDS. Nós esperamos que você ache esse manuscrito adequado para publicação na revista e sugerimos os seguintes editores. Essa é uma outra coisa que as revistas fazem crescentemente. Elas pedem que, na submissão, você identifique no conjunto de editores associados, que são inúmeros. A revista do professor Eduardo Franco, ele citou que tem mais de 100. Você indique quais são aqueles especialistas na temática do seu artigo.
E aqui nós listamos alguns deles. O editor não é obrigado a encaminhar o artigo para os editores que nós estamos sugerindo, mas esse é um esforço para alinhar o seu artigo com o melhor expert no quadro da revista. Então, acho que aqui ficou claro para vocês que é uma coisa bem enxuta, mais uma vez, algo que vocês não ouviram um pouco nesse curso, tem que ser curto, conciso, direto, mas ainda assim informativo. Ao ler uma carta como essa, vocês, eventualmente, se fossem editores da revista, não tinham dúvida do que é que se trata o manuscrito, ainda que vocês só tenham conhecimento de qual é o título dele. Vocês não leram o resumo, não viram nada, mas está dessa maneira. Então, a introdução, em nome dos autores, submetemos esse trabalho com o seguinte título: HPV afeta desproporcionalmente pessoas que têm vivendo com HIV/AIDS e, apesar disso, existem poucas informações e a cobertura de vacinação nessa população é pequena. Daí, nós fizemos uma intervenção que mostrou que é possível melhorar essa cobertura. Então, já deixei ele com a curiosidade de saber o quanto que foi. Não precisei entrar, não coloquei nenhum número, não coloquei nenhum resultado, não usei nenhuma expressão enfática, espetacularmente melhorou, aumentou extraordinariamente. Não usei nenhuma expressão fora de propósito. Apenas tentei demonstrar que o que nós fizemos é relevante. E, educadamente, nós dizemos no final que esperamos que esse manuscrito esteja de acordo ou adequado para o fórum, para o público daquela revista, o que nem sempre a gente acerta. Às vezes, nós temos uma impressão, até pela quantidade de artigos que nós lemos num tema semelhante naquela revista, que seria uma boa revista para fazer a nossa submissão. Mas, às vezes, o foco editorial da revista mudou. E agora eles não estão mais tão interessados, às vezes eles acham que já saturaram esse tópico e vão lhe responder que não estão interessados no momento, e às vezes até lhe sugerir uma outra revista. E é bom que ele faça isso, nesse caso, para que você não vá adiante ou não perca tempo. Porque todas as etapas, quando você entra para o processo de revisão, são relativamente demoradas, podem levar dias a algumas semanas. Então, você já ganha um tempo precioso. Apesar de fazer todo o esforço de submeter a revista para uma revista adequada, e apesar de achar que essa versão do final do manuscrito está pronta para ser publicada, o que é que acontece na maioria das vezes? Vocês esqueceram, falei lá no primeiro dia do curso, que quando eu falar com inflexão de indagação, de pergunta, é de fato uma pergunta. Então, pode, inclusive, ousar responder. O que é que acontece, apesar de toda essa boa vontade, de todo esse esforço de achar que o artigo já foi revisado e revisto por todos os coautores e que você não tem uma vírgula nem um ponto para tirar nem pôr, a gente recebe uma carta de rejeição. Uma rejeição de manuscrito é a regra. Então, bem-vindos ao mundo da rejeição. Se vocês não se sentem bem, como a maioria das pessoas não se sentem, vocês vão aprender rapidamente a mudar de ideia. É necessário que vocês entendam que eu acho que nos cento e tantos artigos que eu já publiquei, eu não me lembro se um ou dois foram aceitos diretamente. Talvez. Então, é 99,5% ou 9% dos artigos vão ser rejeitados. A questão é se ele foi rejeitado definitivamente ou se ele foi rejeitado, mas o editor aceita revê-lo
desde que você faça algumas modificações. Então, tenham como objetivo que o seu artigo seja passível de ser aceito após mudanças, porque é isso que geralmente acontece. E se vocês raciocinarem bem, é ter um artigo aceito de cara e por completo, sem tirar nem pôr, é uma expectativa um tanto quanto naiva, né? Quase tudo pode, é, então, quase tudo pode ser melhorado, deve ser melhorado, e passado esse tempo, olhando para trás, e a gente até acha bom, porque não raro, ou melhor dizendo, na totalidade das vezes, as mudanças são feitas para melhorar o seu artigo. E você consegue apreciar e ver que valeu a pena ter se passado por aquela revisão. Uma carta que assim, o seu artigo não é aceito em formato como está. Então, a primeira impressão que a gente tem logo quando recebe essa carta é que ele não foi aceito. Uhum. Mas ele diz lá que você tem que fazer. Mas né? ele ainda deixa ele é até rápido nisso, ele não é aceito no formato atual, então já lhe dá esperança logo. Outras revistas são muito menos, a linguagem é muito mais decepcionante. Seu artigo não foi aceito, é uma coisa assim que lhe dá Você tem que ler o resto da mensagem para entender se seu artigo foi rejeitado mesmo definitivamente ou se ele está nessa categoria que está para ser ressubmetido com mudança. Quais são as principais razões para a rejeição de manuscritos? Eles podem ser rejeitados por muitos motivos, por incrível que pareça, a maioria deles poderiam ser prevenidos ou evitados. A gente vai tentar mostrar para vocês aqui algumas delas, e outras são menos previsíveis. As razões, por outro lado, para que um artigo seja aceito são muito mais semelhantes e diz respeito a alguns parâmetros, como eu vou dizer aqui. Primeiro motivo para um artigo ser aceito é que a contribuição que ele traz é relevante para o campo da ciência. Então, por isso que é preciso que na sua carta você não deixe de mostrar que o assunto é relevante. Se parecer que o tema é trivial ou é irrelevante, por melhor que esteja escrito o manuscrito e por melhor que seja a metodologia, ele não vai conseguir competir com outros artigos relevantes. O outro motivo dele ser aceito, ele está bem escrito, que mesmo que os resultados sejam relevantes e o tema seja importante, mesmo que a metodologia seja robusta, se você não consegue entender isso no que está escrito, você vai ser rejeitado e você não vai conseguir comunicar tudo isso. O objeto dessa oficina é justamente para que você não tenha uma frustração em todo o seu esforço porque não conseguiu transmitir os seus resultados na linguagem escrita. Outra razão para aceitar o manuscrito é a qualidade do desenho do estudo. Não é possível, por melhor que você escreva e por mais relevante que seja o assunto, que um artigo seja aceito se a qualidade da metodologia é ruim, porque não vamos poder confiar naqueles resultados. Então, não estamos interessados somente na sua capacidade de transmitir os resultados, embora isso seja importante, mas é preciso que a qualidade do desenho possa também nos assegurar que aqueles resultados são confiáveis. Então, dito aqui as razões principais de aceitar os manuscritos, nós não podemos inferir que as razões de rejeitá-los são simplesmente o oposto delas. Vai estar tudo que está em oposição a isso aí e outras coisas, como nós vamos ver adiante, que diz respeito, às vezes, ao formato da revista e outras exigências que são feitas. Os revisores têm como objetivo, como nós vimos aqui,
avaliar o mérito científico e a validade da pesquisa que você está apresentando no seu manuscrito. Então, não entra aqui em questão quem é você, a que grupo você pertence, ou o que você já fez antes. Embora ninguém pode, em sã consciência, argumentar que essas coisas não tenham alguma influência. O professor Eduardo Franco enfatizou aqui que nenhum editor pede as suas credenciais para avaliar o seu artigo. Ele pede o manuscrito, não pede o seu currículo. No entanto, eu já tive a experiência de ter artigos rejeitados sumariamente pelo editor e depois eu incluí, ocasionalmente, porque eu resolvi fazer uma outra análise, uma estudante de uma universidade americana que estava trabalhando comigo, e eu tive uma facilidade enorme de ser, pelo menos, aceito para revisão na próxima submissão. Isso me chamou a atenção, porque o artigo basicamente não tinha mudado em relação ao seu conteúdo. A mudança maior é que eu tinha incluído entre os coautores uma pessoa com afiliação à Universidade Americana. Isso já faz alguns anos, eu acho que muita coisa mudou, mas eu ainda sinto que há algum preconceito, né? Como às vezes a gente ouve numa discussão de artigo ou numa discussão sobre um tema, quando nós apresentamos um resultado e alguém argumenta que aquele artigo foi produzido na Índia ou na África, como se isso fosse algum juízo de qualidade. O fato de ter sido feito na Índia ou na África não intrinsecamente não compromete a qualidade do artigo. Então, esse preconceito não deve existir e a ideia é que o revisor vai avaliar o que é que você está apresentando. A gente já comentou aqui, o revisor pode ficar crítico e extremamente mal-humorado se ele está tentando revisar o seu conteúdo e não consegue entender sua linguagem. Isso é inexorável. Aquilo que a Isabel falou, o prazer de quem lê reflete o prazer de quem escreveu. Se você escreveu de maneira sofrida, quem está lendo também vai estar sofrendo para entender o que você está escrevendo. Isso vale para um artigo, isso vale para uma tese, para uma dissertação. Você vai ficando mal-humorado, que vai ficando difícil, você tem que fazer um esforço, você tem que voltar, você fica incerto, será que foi isso mesmo? Ah, eu acho que foi. Aí lá adiante, finalmente você considera, era isso mesmo, ou não era isso. Aí você tem que voltar. Então, vocês podem imaginar o quanto que a pessoa vai ficando mal-humorada e daí para recomendar que seja rejeitado seu artigo, porque ele não quer ver aquilo na frente dele nunca mais, é um pulo. Então, o esforço que a gente falou para rever, 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 deixar mais claro. Se você não está gostando, imagine quem vai ler. Então, você tem que estar satisfeito, tem que entender. E tem uma hora, gente, que você não adianta tentar repetir. Você tem hora que você tem que deixar lá o parágrafo, esperar 1, 2 dias e reler, porque tem hora que trava, que você não consegue avançar mais. Deixa a ideia escrita e quando você revisitá-la alguns dias depois, aquilo vai aparecer. Mas é importante que você faça esse esforço e não desista, porque você não quer deixar o seu revisor mal-humorado. Então, a redação científica exige tanto boa ciência quanto manuscritos bem escritos. Por isso que a gente passou esses 3 dias e meio aqui. Nós precisamos dar uma apresentação a esse conteúdo inteligível, agradável, atraente. E os manuscritos são rejeitados por diferentes razões, mas todas elas são igualmente importantes. Ninguém vai rejeitar o seu artigo por um motivo trivial. Serão sempre coisas que vão impactar em relação à compreensão da sua mensagem ou à reputação da própria revista. Vamos lá, quais são os 11 motivos mais comuns que que um artigo pode ser rejeitado. Primeiro, pode ter a ver com o próprio método. O delineamento do experimento é pobre ou a investigação foi feita de maneira inadequada.
essas são as causas mais irreversíveis, porque não dá para reparar, quase sempre. Então, às vezes o tamanho da amostra foi inadequado, foi insuficiente, não tinha poder. Alguém comentou aqui ontem que a maioria dos estudos com cloroquina não tinham poder para encontrar uma diferença. Então, isso era antiético, além de ser um esforço científico em vão. Às vezes, a seleção da amostra é tendenciosa. Então, essa é uma questão crucial. Nós fazemos inferência, nós estudamos uma amostra da população para tirar conclusões sobre o todo. Isso é fazer inferência. Isso é válido? Isso é uma ideia genial. Através dessa estratégia, por exemplo, numa pesquisa de intenção de voto, você ouve 2.000 eleitores para antecipar o que 100 milhões desejam. Então, é muito menos, mas a precisão desse esforço vai depender da representatividade da amostra. Então, alguém que faça uma amostragem para intenção de voto com 12.000 pessoas, 6 vezes mais do que as agências de intenção de pesquisa fazem. Mas, olha, minha pesquisa eu gastei muito mais. Mas onde é que você achou essas 12.000 pessoas? Ah, para ficar mais fácil de achar 12.000 pessoas, eu fui eu peguei umas pessoas que estavam saindo de um comício, que tinha 50.000 pessoas. Ora, a intenção de votos de pessoas que estão num comício já é enviesada. Não deve refletir a intenção de voto das pessoas que não foram para o comício desse candidato. É um exemplo bem grosseiro, mas nem sempre é fácil da gente antecipar se a amostra do nosso estudo é representativa. Quase sempre a gente usa o que nós chamamos de amostra de conveniência. Então, será que elas refletem? E de que maneira a gente deve considerar isso? Da mesma maneira, um conceito mal concebido ou errôneo, ou outras falhas científicas no estudo, vão comprometer e vão, às vezes, levar o seu artigo a ser rejeitado de cara, que a gente chama de morte súbita. Ou, se isso não for detectado pelo editor, mas for apontado pelo revisor, dificilmente o editor vai ignorar uma falha, um problema com a adequação do seu desenho. Aqui, o que nós fazemos é a prevenção. Desenhar o estudo, revisar esse desenho antes de começar, para que nós não percamos tempo coletando dados e investindo no projeto com alguma falha. Uma outra causa comum é não conformidade com a revista escolhida. Esse erro era mais comum hoje, tanto porque as revistas aumentaram um pouco o seu escopo, elas não ficam tão restritas a um público-alvo, como também porque existe uma facilidade maior de nós fazermos uma busca e identificarmos quais são as revistas que estão publicando naquela temática do nosso interesse, é mais difícil errar. Mas o foco do seu trabalho deve estar dentro do escopo da revista e a gente precisa seguir as normas da revista. Hoje, às vezes, o artigo nem vai para o editor sem ter passado primeiro por uma revisão do formato. Recentemente, nós submetemos um artigo, um manuscrito, e ele voltou umas 2 vezes. E olhe que eu sou muito cuidadoso, eu geralmente imprimo a instrução para os autores para eu ir grifando e conferindo progressivamente que está tudo dentro do que a instrução trazia. Mas eu confesso para vocês que as não conformidades que nosso manuscrito tinha era por omissões da própria instrução para autores. Então, eu escrevi para o editor dizendo, olha, tudo bem, eu vou fazer essa alteração no formato, no entanto, isso não está explícito na sua orientação para o autor. Isso também pode acontecer, né? Havia uma omissão. Mas sejam bastante cuidadosos e não pensem, isso aqui não precisa ser, tá bom assim, tá quase igual. Tem que estar dentro desse formato. Essa é uma daquelas razões que é facilmente contornada. A gente normalmente lê a revista que a gente está escolhendo para entender se aquela é a revista de fato alvo para a nossa publicação. Uma outra maneira que eu uso muito é que
as revistas que eu cito na minha discussão e na minha introdução, normalmente são boas candidatas para o artigo que eu estou escrevendo, porque elas estão lidando com temas parecidos. Na parte de metodologia, ou um ou outro artigo na introdução pode não ter uma conexão tão forte, mas a maioria vai ter. Na discussão, sobretudo, os artigos devem dar uma pista, tá? Então, lembrem de olhar muito bem essa revisão. Outro motivo é se o seu inglês ou se a sua linguagem, normalmente nós escrevemos para revistas estrangeiras, se o inglês não está bom. Isso já foi um problema maior. Hoje você tem não só os tradutores, mas inteligência artificial para revisar o seu texto, e é impressionante como melhorou. Isso permite que você tenha um texto bastante razoável. Eu também já percebi que, mesmo que você tenha um texto impecável, tem revisores que sempre acham que, por você não ser, não falar, não ter como língua nativa o inglês, eles sempre acham que tem que ter uma major revision no inglês. Eu já recebi algumas vezes isso e o artigo não mudou nada. Então, na verdade, parece ser só uma maneira de dizer que ninguém pode falar minha língua bem ou escrever bem se não for nativo. Parece ser uma questão de honra. Mas, às vezes, é uma dificuldade. E lembre-se que um manuscrito bem escrito, e aqui eu creio que hoje a dificuldade não é tanta a língua, é a forma mesmo, é o que nós falamos o tempo todo aqui. É usar a linguagem direta, é ser objetivo, é ser conciso, é organizar suas ideias. É muito mais problemático aqui você ter ideias desencontradas ou desordenadas do que ter um problema com a gramática. Escrever uma palavra errada ou um tempo errado ou usar uma preposição errada, que no inglês é muito fácil, isso não vai irritar o revisor. Mas está lendo a coisa e parece um Frankenstein, que você não sabe para que lado vai, e isso, por melhor que o inglês esteja, que você esteja usando, não vai ser bom. Outra razão é que você não definiu o problema suficientemente. Então, se você não vender o seu peixe, se você não destacar a relevância do tema e não enquadrar como que você vai preencher determinadas lacunas, como a sua contribuição vai se encaixar, fica parecendo um esforço vão, fica parecendo que não é algo relevante. E muitas vezes é isso que o editor está olhando. Lembra que o Lado falava? É, isso faz diferença, isso tem relevância? Eles estão olhando isso aí. Então, se você não fizer um bom esforço, é o que eu mostrei na carta no começo. Eu vendi meu peixe. Eu falei de uma maneira muito rápida, foram 4 linhas apenas, que as pessoas vivendo com HIV são afetadas desproporcionalmente pelo HPV e que a gente não sabe, existe vacina e elas não são vacinadas suficientemente. Então, é importante que vocês sejam capazes de vender seu peixe. Um outro motivo é que, embora você eventualmente tenha escolhido um método adequado, você não descreveu suficientemente. Eu não posso inferir que você fez algo certo se você não explicitar. Por isso que é melhor você ser mais extenso e, eventualmente, depois, se o revisor ou se o editor sugerir que você retire e faça uma referência, que você o faça. Mas é preciso detalhar tudo que você vai reportar nos resultados. Né? O desenho do estudo e procedimento utilizado deve estar claro. Eu leio, às vezes, um artigo e eu não consigo entender qual foi o desenho. E como é que pode? Não basta você dizer o que é que você vai medir. Qual foi o desenho? É um estudo observacional? Eu percebo facilmente que não é um estudo experimental, mas uma série de casos, é um corte transversal, é o quê? Às vezes vemos estudos realmente, parece uma coorte, mas não tem segmento, então não é uma coorte. Aí você fala, deve ser um corte transversal, mas depois ele fala que tem um grupo controle. Isso não é aceitável. Então, como eu falei, é melhor colocar muita informação e depois você retira, porque se você colocar pouco,
o editor ou o revisor não vai assumir que você fez certo. E as informações que ele achar que não é necessário, depois pode ser removido. A interpretação dos achados vai além dos resultados apresentados. Você acha que isso aqui é comum? Muito, muito comum. É querer ir além do que você pode dizer. É uma tentação. O, o investigador, ele tem, no fundo, uma hipótese, ele tem um viés que ele tem que lutar o tempo todo contra. Ele tem que ser imparcial, ele tem que provar o que ele acha que faz sentido, mas ele não pode aceitar que isso é verdade sem que os dados mostrem de maneira inequívoca que se trata daquilo lá, né? Então você tem que usar uma abordagem clara e honesta para interpretar os resultados. Não pode forçar a barra. Isso é tão comum, gente, que vocês viram aqueles gráficos que o Eduardo mostrou ontem, que quando você replica um estudo, o resultado é sempre inferior ao que o autor mostrou. Vocês não acharam isso bastante contundente? Ele tinha um gráfico com uma linha diagonal, onde a repetição, se fosse igual ao original, tudo ia cair na linha diagonal. Se a repetição fosse melhor do que o original, ia ficar acima da diagonal. E se a repetição fosse inferior ao original, ia ficar abaixo. Onde é que ficavam os pontos? Tudo abaixo, um ou outro acima. Se fosse algo, um erro aleatório, as repetições iam ficar algumas abaixo, algumas acima. E a maior parte ia ficar igual ao original. Então, isso sugere que isso aqui acontece o tempo todo. E, às vezes, passa pelo editor e passa pelos revisores, mas eles são muito vigilantes. Eles pedem que você tire determinadas expressões, eles não aceitam e estão corretos, que você diga um ponto além do que os seus dados podem apoiar ou suportar. E vocês, pela integridade e pela formação científica, devem estar imbuídos desse mesmo interesse. Mas a gente esquece, e é bom que o revisor nos lembre se em algum momento a gente for muito efusivo. Então, identificar os possíveis vieses e as variáveis de confusão em vez de ignorá-los. Ser honesto. Isso na discussão está lá na limitação, e quando você vê um autor fazer isso de maneira clara, aberta, você tem mais respeito e você confia mais nos resultados. E descrever esses resultados sempre de maneira concisa, sem perder muito tempo. Outro motivo é a estatística estar inadequada ou incompleta. Você tem que usar métodos apropriados, não pode exagerar sobre a implicação dos resultados e tem que apresentar sempre indicadores apropriados de erro. Já foi comentado aqui, não usar somente o valor de P, mas usar intervalo de confiança de 95%, que lhe dá uma ideia melhor da variabilidade do seu resultado. Isso também é algo que pode ser corrigido, pode ser melhorado, e não raro a gente tem que fazer isso por conta de uma indicação do revisor. Às vezes o trabalho é rejeitado porque tem uma apresentação insatisfatória ou confusa dos dados nas tabelas, né? Se tem algo que tem que estar claro, que não precisa que alguém explique, eu falei que eu brinco com meus orientandos, se eu não estou entendendo uma tabela, e que a pessoa tem que vir para me explicar se a tabela vai grampeada na orelha da pessoa, se a pessoa vai junto como um anexo para explicar. Não é necessário. Não tem coisa que irrite mais um revisor do que abrir uma tabela e ele não conseguir entender o que é que a tabela diz. E a tabela, supostamente, é a essência, é o sumário de informações importantes que vão subsidiar as suas conclusões e implicações. E você não consegue entender que tal. É como receber uma carta com um aviso muito importante e abre e está escrito em mandarim. E aí, como é que você segue? Então, todo o esforço que vocês fizerem no sentido de fazer um gráfico ou fazer uma tabela que seja de fácil leitura, vai ser muito importante e vai ajudar o seu manuscrito a ser aceito. Não usar tabelas ou figuras congestionadas, com dados de difícil interpretação ou desnecessários.
identificação inadequada de cabeçalho e coluna. Isso é muito comum. Você tem que usar o rodapé, não usar siglas, ou se usar, você tem que mostrar o que é. Então, muito cuidado, isso é muito mais comum do que parece. E por que isso acontece, gente? Porque você está muito familiarizado com seus resultados. Você está com tanta intimidade com esses resultados, que às vezes você acha que não precisa, que dá para entender, mas não é assim. Então, a melhor maneira de você testar se está claro é mostrar para alguém. Se alguém olhar e tiver que lhe fazer perguntas, não está claro. Tem que olhar e não dizer nada. Entendi tudo. Porque você, de fato, não vai estar lá do lado para estar tirando dúvidas. Então, alguns editores avaliam se o manuscrito vale a pena considerar ao olhar para as tabelas e figuras. Eu já ouvi isso. Ele lê o título, ele olha se o assunto é relevante, e como ele não vai poder apreciar todo o artigo, ele olha as tabelas e a figura. Se ele consegue entender a tabela e a figura, ainda que ele não vá interpretar, ainda que ele não vá tirar conclusões, ele já sabe que o autor é organizado, que vai valer a pena revisar. Então, eu espero que com isso eu esteja mostrando para vocês que tudo que a gente falou não é capricho, não é algo que a gente gosta, o que a gente quer, mas é algo que vai ser um investimento importante que vai ajudar vocês a ter maior chance de ter o artigo aceito. Outra razão é que as conclusões não são apoiadas pelos dados. Certifique-se de que as conclusões não são exageradas, que elas são suportadas pelos resultados, que você responde as perguntas do estudo. Eu falei para vocês aqui de uma tese que eu vi título, achei muito interessante. Eu li tudo e não respondi as perguntas. Então, lembre, a introdução traz uma promessa e os resultados, sua conclusão, tem que responder, tem que cumprir com sua promessa. Se você não tinha condições de descobrir isso, era mais ou menos assim como a cura do câncer. Aí você lê no final, o cara não descobriu a cura do câncer. Então você tem que rever o que é que você está querendo planejar. Então, forneça explicações alternativas a que você acha que é mais plausível. E não reafirme-se. Não reafirme-se. O negócio de colega, o que a gente vai lendo no carro é matemática. Outro motivo é que você tem uma revisão incompleta, imprecisa, desatualizada e não situa as lacunas e a relevância do seu material. Então, sempre faça uma revisão ampla, completa. Às vezes a gente leva um ano e meio, 2, para completar um trabalho, isso é comum. Nesse espaço de tempo, algumas coisas acontecem. A gente faz uma revisão no início, você tem que estar sempre atualizando essa revisão. E lembre que os revisores são especialistas na sua área. Se sua revisão não estiver atualizada, eles vão notar isso com muita facilidade. Tá? Por último, um motivo de um artigo não ser aceito é que o autor fica indisposto, não tem a disposição de revisar o manuscrito e atender ou refutar as sugestões do revisor. Então, ele pode simplesmente desistir de ressubmeter. Quando o editor lhe manda uma carta dizendo que seu artigo foi rejeitado, mas pode ser revisto caso você queira fazer as mudanças, ele já está considerando que ele só vai revisar se você quiser. Então, é uma prerrogativa sua não querer fazer a revisão ou achar que você prefere mandar para outra revista, mas eu não creio que essa seja a decisão mais inteligente, né? Então, levar em conta as sugestões dos revisores quase sempre vai resultar no melhor manuscrito. Por mais aborrecido que você fique, às vezes, com algumas críticas, ou por mais trabalho que dê, é inegável que, ao final, seu artigo está melhor, e não raro você, inclusive, faz um agradecimento aos revisores pelas contribuições que eles fizeram. Tá? Então, isso deve estar indicado na carta que você recebeu de rejeição, se ele tem realmente interesse de rever seu manuscrito ou não, e vai caber a você, como autor,
decidir se vai querer revisar o manuscrito e ressubmetê-lo. Muito bem. E aí, como é que a gente responde aos revisores? Quem aqui já respondeu a revisão de um artigo? Dá trabalho, viu? Você tem que escolher fazer isso com muita calma, respirar fundo, e vamos ver aqui o que é que eu recomendo vocês fazerem. Então, depois que você submete seu manuscrito, você vai receber uma carta contendo essa informação. Seu artigo não pode ser aceito para publicação na forma que está, mas nós podemos revê-lo caso você possa responder ou fazer mudanças conforme sugerido abaixo. Aí é que você respira fundo e vê a quantidade de coisas que vai vir, né? Normalmente são 3, às vezes 4, às vezes 5 revisores. Às vezes um revisor fala que está ótimo e pede quase nada. Aí você fica animado, quando você abre o próximo, tem 5 páginas de sugestões. Vocês viram o Eduardo mostrar que os revisores têm opiniões diferentes. Isso não quer dizer que eles sejam inconsistentes. É que um pode ter uma expertise e, naquele aspecto, o seu manuscrito tá bem ajustado, mas, em outro aspecto, ele precisa melhorar, né? Então, essa cartinha é que você abre cada página, lê cada página, sempre com o coração na mão. Então, essa carta que a gente recebe vai rejeitar ou aceitar provisoriamente o seu manuscrito, né? Como eu falei para você, aceitar não vai ser de primeira. Se rejeitado, é preciso avaliar os comentários dos revisores para determinar se o manuscrito poderia ser aceito se você fizer algumas revisões ou não. Então, você vai ver a extensão de mudanças, né? Às vezes, os revisores vão pedir mudanças que você considera fora do escopo, você teria que fazer outro trabalho. O próprio Eduardo comentou que não é cabível pedir mudanças que sejam dessa monta. É melhor você rejeitar. Você quer que faça outro, né? Então, você tem que analisar o que é que está sendo solicitado. Então, o que é que esse aqui foi? Nossa, não, peraí. Eu sei o que está escrito, eu falo para vocês. Então, na maioria das vezes, essas mudanças vão melhorar o seu artigo, vão aperfeiçoá-lo, e você deve prestar atenção. Alguns conselhos. Não leve os comentários dos revisores para o lado pessoal. Eles estão falando sobre o manuscrito, não é sobre você. Isso vale para a vida do dia a dia. Seu projeto, alguma coisa que você fez. Se alguém critica, não está criticando você, está criticando o que você fez. Então, discuta de maneira impessoal. Então, ouça o que está sendo dito. Às vezes a revista já acabou de aceitar um trabalho semelhante ou não publicou vários trabalhos nessa área e não está mais interessada e vai lhe sugerir outro. Então, se você enviar o seu manuscrito para outra revista, é bom que você leve em consideração os comentários que os revisores da primeira lhe deram. Por isso que eu acho que não é muito útil, se você teve seu artigo revisado, que você se recuse a discutir essas revisões e tente outro. Então, se o editor acredita que o assunto do seu artigo está fora do escopo, aí não tem como contestar. Ele está dizendo, olha, não é conosco, não é do nosso interesse, isso está fora de questão. Como eu falei, a maioria das vezes até ele vai lhe dar uma sugestão de onde você deve enviar. Quais são os 12 passos para você responder? Primeiro, é o mais óbvio, leia tudo. Tem gente que lê rápido, sai pulando. Você tem que ler como você leu, por exemplo, a informação para o autor. Lê grifando, tá? Eu costumo até imprimir justamente para eu grifar e eu capturar bem o que é que o revisor está falando. Então, leia tudo e atentamente, do início da carta até o final. Eu recomendo fortemente que você comece a responder imediatamente, mas não mande logo. Deixe
a coisa sentar um pouquinho para você refletir em algumas respostas que às vezes você pode dar de maneira mais intempestiva. Mas eu gosto de começar, li, eu começo a responder. Não perca o ímpeto. Às vezes, até se eu recebo uma resposta já no final do dia e eu sei que eu não vou começar a responder, eu deixo para o dia seguinte. Abro, leio e já começo a responder. É um bom hábito. Então, mas aguarde alguns dias, às vezes, para rever a resposta, para você ver se você não foi indelicado em alguma resposta ou se você teria alguma mudança a fazer. Se os comentários do editor e do revisor podem ser usados para melhorar seu manuscrito, faça as mudanças. Não resista. Não tenha, não leve para o lado pessoal. Não fique de birra. Tá? Então, você pode simplesmente falar aqui uma resposta que nós demos para uma revisão. A afirmação foi incluída. O revisor tinha notado que eu não tinha feito uma afirmação que era importante fazer. Eu vou fazer o quê? Fazer a mudança e ficou melhor. Eu não tenho o que dizer, não tenho que dar desculpa, não tenho que falar, não tenho que fazer nada. A declaração, a afirmação foi incluída e você sempre aponta. Hoje melhorou, as revistas pedem que você numere por linhas, então você identifica facilmente onde a mudança foi feita, porque como a gente viu lá na revisão, na apresentação sobre revisão, você tem que fazer essas respostas todas e apontar aonde está a mudança para que o revisor possa conferir que, de fato, você incluiu a afirmação e qual foi a afirmação, se é a afirmação a que ele se referia, tá certo? Não, se você não disser isso, ele não vai, ele precisa olhar. Inclusive, você vai mandar uma versão sem marcação e uma versão com marcação para, de fato, facilitar que editor e revisor possam identificar rapidamente. Então, uma outra situação, algo não estava claro. E ele disse, olha, não sei se foi isso ou foi aquilo, não está claro aqui. O que é que você vai discutir? A comunicação é o que a pessoa entendeu e a pessoa não entendeu. Está lhe dizendo, ó, não está claro. Foi A ou foi B? Começou por aqui ou por lá? Então, você responde como? Eu esclareci que o estudo foi assim. Então, e aí você põe lá o que é que você fez. Tem que ficar dando desculpa, nem dizendo mais nada. Da mesma maneira, não, isso aqui está confuso. Nós colocamos um esclarecimento e você diz o que foi que você esclareceu. Não vou dizer, porque nesse dia eu estava nervoso, porque aqui no Brasil a gente fala assim, porque isso aí estava implícito. Não quero, ninguém quer saber o que está implícito, quer ver o que está escrito. Tá? Então, seja direto e faça a mudança. Não fique sofrendo. Agradeça, até a gente agradece. Então, nós adicionamos o seguinte racional com as respectivas referências. Então, eu esqueci, ou não ficou claro qual foi o motivo de fazer alguma coisa. Então, o revisor capturou algo que seguramente vários leitores iriam capturar. Então, o que é que me cabe fazer? Não preciso dizer o racional, não, porque as pessoas sabem. Nesse meio, quase todo mundo sabe. Não. Eu coloquei o racional com a referência e diz onde é que está. Tá bom? Encerra o assunto, gente. Vocês atendem e acabou. Se seu manuscrito for rejeitado, você ainda acha que ele merece publicação, envie-o imediatamente para outra revista. Então, aqui, sobretudo, quando tem uma morte súbita, né, que o editor diz que não era adequado ou que não está interessado no seu tópico, esteja preparado para a próxima revista. Não deixe um mês, não deixe uma semana. Qual é a melhor maneira de você estar pronto para submeter para outra revista? Faça uma lista. Não tenha uma revista só. Geralmente a gente lista 3 ou 4. Porque se a primeira rejeitar, você já parte para o segundo imediatamente. Tá? Eu não diria que vale a pena você já formatar, porque demora para você fazer isso. E você tem que ser um pouquinho otimista, né? Não precisa ser tão pessimista. Já submete para uma revista, já preparando para a próxima.
né? Mas você já deve saber qual é. Porque se você não sabe, daqui que você vai rediscutir com os coautores e chegar a uma decisão de qual é a próxima revista, você perde um tempo precioso. Então, esteja pronto para resubmeter rápido. Se os comentários do editor e dos revisores podem ser usados para melhorar seus manuscritos, opa, isso aqui já falou. Se o seu manuscrito foi provisoriamente rejeitado, responda prontamente, que é aqui onde a gente espera estar, aqui é o alvo. Você quer receber assim, seu manuscrito não está pronto para ser publicado na forma que está, mas nós podemos revê-lo caso você possa responder aos questionamentos dos revisores. Então, aqui, assim que possível, comece a redigir uma resposta polida, clara e detalhada. Esse assim que possível, eu prefiro trocar por um imediatamente. Não deixe para depois. Recebeu, leia, já esteja preparado para começar a responder, para que você acelere esse processo. O processo pode demorar meses, por mais que hoje nós tenhamos essa maneira eletrônica que é muito mais rápida de trocar as informações e submetê-las, cada etapa dessa tem algumas semanas para acontecer. Então, a única etapa que você pode acelerar é a que lhe cabe. A revisão, a análise, os revisores vão ter que ser identificados, convidados e vão ter um prazo. A sua é a única parte que você pode acelerar. Então, não atrase, faça a resposta de maneira polida, clara e detalhada. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês da nossa resposta aquele mesmo artigo que eu mostrei como foi a carta ao editor. Então, nós gostaríamos de agradecer aos revisores por prover comentários thoughtful, sensatos, né? E recomendações para melhorar o nosso manuscrito. Eu falei isso de maneira para puxar o saco? Não, é verdade, né? Você vê que várias coisas foram pontuadas, foram comentários sensatos e recomendações que vão melhorar o seu manuscrito. Então, a gente fica grato, sim. Como requisitado, nós revisamos e estamos ressubmetendo o trabalho, e aqui vem o que nós fizemos. Nós respondemos aos comentários dos revisores de ponto por ponto, de ponto por ponto, como detalhado abaixo, né? Que não está aqui. Essas mudanças estão também detalhadas na revisão, no manuscrito revisado, com as alterações destacadas. Nós esperamos que as revisões feitas sejam aceitáveis e que você considere agora o manuscrito adequado para a publicação na sua revista. Então, é exatamente a postura que você deve ter. Não interessa quão grave foram as críticas, mas, no fundo, você tem gratidão pelo trabalho que os revisores fizeram e você respondeu um por um. Nesse caso aqui, nós acatamos praticamente todas as sugestões, mas uma ou outra a gente divergiu e sustentamos por quê. Isso também a gente vai ver adiante, você não é obrigado a aceitar tudo. Então, como vocês viram ali, você tem que ser educado a responder da mesma maneira que Eduardo falou, que o revisor tem que ser educado, não deve ser grosseiro, às vezes até ele pode usar uma linguagem crítica mais dura, conversando com o editor, mas aqui você tem que ser polido, não precisa ser rude com as pessoas. Da mesma maneira, a gente tem que responder de maneira educada. Evite um tom defensivo ou de confronto na sua resposta. Seu objetivo é extrair informações úteis a partir dos comentários. Então, discuta de maneira completamente impessoal. Aceite as sugestões úteis para melhorar seu manuscrito, é o que eu falei para vocês. É uma contribuição gratuita que você está recebendo. E explique calmamente o seu ponto de vista quando você discordar. Você não é obrigado a concordar com tudo que o revisor falou. Então, aqui algumas expressões.
nós concordamos com que o desfecho primário precisa de... E aí nós fizemos o que ele disse lá. Nós agradecemos ao revisor por esse comentário, nós incluímos isso. Então, isso é sincero. Poxa, isso aqui realmente foi um bom comentário, pô, foi bom. Então, se você, de fato, percebeu a utilidade daquele comentário, você pode fazer isso aí. Não tem nenhuma, não é inapropriado. Você não está puxando o saco do revisor, nada disso. Então, nós concordamos com o ponto levantado pelo editor e pelo revisor, portanto, nós incluímos isso, isso e isso. Então, é totalmente aceitável que você faça isso. Então, responda completamente cada comentário de forma ordenada e discriminada. Identifique na carta todas as mudanças que foram feitas. E lembrem-se, embora o artigo seja muito restrito na sua extensão em cada sessão, a sua resposta não tem limite. Você pode usar o que você quiser. É claro que, mais uma vez, concisão e objetividade são necessários, mas você não tem nenhuma limitação aqui. E a maioria dos editores está disposta a ler uma resposta longa e completa. Eu vou ter um exemplo aqui para vocês. Vocês lembram que a gente é solicitado pelas revistas agora a deixar os dados disponíveis, tá? Então, nós não disponibilizamos os dados, explicamos aqui. Os dados não podem ser compartilhados publicamente por conta da política institucional de dados sensíveis da instituição. Os dados que suportam os resultados apresentados nesse estudo estão disponíveis no nosso banco da instituição e podem ser acessados contactando o autor fêmeo e aqueles pesquisadores que preenchem os critérios para ter acesso a dados confidenciais vão ser atendidos. Então, eu expliquei o motivo e isso foi aceito. Está claro? Então, você não é nada do que é dito ou sugerido, é uma imposição. Então, altere e modifique seu manuscrito onde fizer sentido. Você não é obrigado a fazer todas as mudanças que foram sugeridas, mas você precisa responder a todos os comentários. E precisa respaldar a sua opinião. Se você rejeitar uma sugestão, você precisa dar uma razão e ela tem que ser, se for o caso, baseada numa referência. Então, também no outro artigo que nós enviamos, nós não fizemos comparações na tabela 1, que é uma nova recomendação para ensaios clínicos, que se você fez randomização, testar se houve diferença significativa não faz muito sentido. E tem todo um racional por detrás. Mas isso não é ainda de domínio de todos. E o revisor cobrou. Aí você tem que também, polidamente, não vai dizer, olha, você está desatualizado, você não sabe do que está acontecendo, está aqui ó, essa recomendação nova. Mas você fala, olha, nós aderimos à recomendação atual, que diz, aí você põe lá o que é que diz e põe a referência. E ele aprendeu com você, porque o revisor não sabe mais do que você. Ele é um especialista tanto quanto você naquela área. Tá certo? Então, só porque você prefere desse jeito, não é uma razão boa o suficiente. Tem gente que tem esse argumento aqui, eu gosto mais assim. Não é uma boa motivo. Se o revisor está dizendo que está confuso ou que isso não é adequado, você tem que dizer por que é adequado e não dizer, eu gosto mais assim. Aqui não se trata de time de futebol nem de comida. Você não pode ter seu gosto, você tem que ter uma opinião embasada. Estamos chegando lá. Nem sempre os revisores concordam uns com os outros. Vocês viram lá, um revisor quer que aceite, que o outro quer que rejeite. Vocês viram, às vezes, no extremo. E, às vezes, na própria recomendação, um pede para incluir uma coisa e o outro pede para tirar. Então, o que é que você faz numa situação dessa? Você tem que ver qual é a sua opinião e fazer uma escolha do que for mais válido e você indica na sua resposta para o editor. Olha, essa mudança aqui, o editor 2 pediu exatamente o contrário. Não quer que inclua, outro quer que tire. Nós achamos que o mais válido é isso. Bom,
Se o revisor está, obviamente, errado, você tem o direito de argumentar, forneça os dados, a gente já viu, seja delicado, não precisa ser rude, da mesma maneira que o revisor também não deve ser rude para com as críticas que ele faz. Quando aconselhado a reduzir consideravelmente o tamanho do manuscrito, não se apegue às suas palavras, enxugue mesmo. Não é incomum que a gente tenha aquele apego e ache que precisa daquelas palavras todas, aquela história que eu achei interessante. Se eu tivesse tempo, eu teria feito uma apresentação de 10 minutos, mas como eu não tive, vou fazer uma apresentação de 3 horas. Então, se você trabalhar, você consegue enxugar, sim. Por fim, garanta que o que você diz que fez para o manuscrito foi de fato feito. Certifique-se que, se você seguiu as orientações da revista, que a formatação está correta. Os editores ou os revisores costumam ficar mal-humorados quando você faz comentários ou diz que fez mudança que, na verdade, não fez. Então, com outras palavras, não deu uma de João sem braço. Se você não vai mudar, diga por que não vai mudar. Se você mudou, indique onde mudou e mude de fato. Ninguém vai ser ludibriado aqui. Então, seja muito explícito, e acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Ainda tem alguns erros aqui para mostrar. Erros comuns em títulos. Eita, meu Deus. Nós estamos com alguns problemas técnicos aqui. O erro comum em título é muito longo, tem sigla, não indica o assunto que você está lendo, nós já vimos. Resumo. No resumo, não tem os mesmos não indica o mesmo resultado que tem no corpo do estudo. Muito cuidado, isso não pode acontecer. O resumo do método também é diferente do método. O resumo da conclusão é diferente do que é afirmado. O resumo, lembre-se, a gente faz por último justamente porque é quando você já chegou ao formato final. Então, ele necessariamente tem que refletir o que você disse ao longo do texto. Não pode haver inconsistências. Ele excede o limite de palavras. Tem revistas que têm 350, tem outros que é 300, tem outros que é 250. Vocês vão ver a dificuldade que é escrever um resumo com 250 palavras. É bastante desafiador. Ou então ele é formatado irregularmente, de fora do formato da revista. O resumo estruturado tem que ter os títulos, introdução, método, resultado, conclusão. Resumo não estruturado, ele vem sem a divisão. A introdução não descreve a finalidade e objetivo do estudo, não menciona a importância e a originalidade, contém material não relacionado com o estudo, ou seja, começa a divergir, distrair o leitor. Contém material pertencente a outra seção do manuscrito, começa a dizer o resultado na introdução. Isso também não é aceitável. E o pior dos defeitos, não é interessante. Como é que você pode começar uma introdução de maneira aborrecida, né? Métodos. Alguns métodos relatados não são utilizados e o leitor fica estranhando. Mas onde é que ele usou isso aqui? Ele volta para o resultado, lê. Ou o contrário, você tem um resultado e não descreve o método. Registro pobre ou incorreto do método estatístico, ou os métodos não se relacionam com os resultados. Em relação aos resultados, relatório de dados de forma incompleta, ou com dados de outro estudo, ou informações que se repetem, que eu falei para vocês, usar uma tabela ou uma figura onde o texto reproduz exatamente o que está lá, e muito comum, começa a discutir ou interpretar os resultados na seção de resultados. Na discussão, uma discussão parcial ou que omite outros estudos ou que só mostra, portanto, as referências que concordam com o seu achado, isso é extremamente inadequado. Não explica os principais resultados, não descreve as limitações do estudo, não caracteriza o que foi especulação ou o que é uma análise exploratória do que era a análise inicial, inclui informações que não estão relacionadas com o estudo, ou inclui referências desatualizadas, ou pior, como a gente viu aqui ontem, referências que não suportam a afirmação que você está fazendo.
E não se engane, não. Os revisores olham isso atentamente. Às vezes é um erro do reference manager, ou você, sem querer, bota uma referência trocada. Eles vão olhar. Então, olhem cuidadosamente se não foi um engano na hora de inserir a referência. Tá? E, como foi dito aqui também, você tem que ter o original e ler para se assegurar de que aquela referência suporta aquela afirmação que você está fazendo. Ou uma discussão que exagera na importância do estudo, ou é muito longa e não tem um fluxo lógico. Isso também é horroroso. Aquela discussão que você não vê a hora de acabar de ler, você fala, meu Deus do céu, isso aqui não vai... Sabe? Isso não é o desejado. A discussão boa qual é? Aquela que você fica com pena que vai acabar. Não é aquela que você não consegue ler até o final. Então, a reafirmar o que foi dito na outra sessão, repetir resultado na discussão, incluir coisas que não estão apoiadas, não está relacionada com o seu propósito, contém informações desnecessárias, então tudo isso não é aceitável. Perguntas, dúvidas? Estão prontos para serem rejeitados? Alguém já tomou um fora da namorada ou do namorado? É pior. Fora do namorado, você acha outro na hora, de varanda. Rejeitar o filho. Né? Rejeitar o filho é pior. Verdade, professor. Quando um revisor faz essa análise, entende-se que ele olhou o artigo todo, ele olhou o manuscrito todo e fez sobre tudo, ou, digamos, como o senhor mesmo falou, ele olha uma tabela, vê que aquela tabela não está compreensível, ele já manda assim fazer o resto da revisão. Pergunto isso porque, assim, você recebe aquilo ali, aí você não sabe se é só aquilo que está errado ou se tem outras coisas que ele não viu. Normalmente ele revisa todo o conteúdo do manuscrito. Se a qualidade é muito ruim, se tem falhas que vão levá-lo a recomendar a não aceitação do artigo, e ele já pode se satisfazer com o relatório daquela porção da metodologia, por exemplo, e findar, porque não faz sentido ele estar olhando a qualidade da discussão se ele vê que na metodologia o trabalho tem um pecado capital, digamos assim. Mas não é a revisão que, quando o artigo passa e, de fato, você recebe um relatório completo, o revisor vai interessar cada sessão. Ele pode dizer que a introdução está boa, que não tem nenhuma recomendação, material e métodos, ele faz só aquele reparo, e você percebe que ele lê o trabalho inteiro. Aí, digamos, você faz as correções e resubmete, né? São os mesmos revisores que vão... Sim. São exatamente os mesmos, eles não vão... Você viu que o Eduardo mostrou que, ao receber suas respostas, se elas são convincentes, se os pontos são poucos e ele considera que foram atendidos, para agilizar o processo editorial, ele pode decidir, porque ele compete ao editor a decisão final, de aceitar, né? E pode enviar isso para os revisores apenas para informação, mas não para se posicionar. Mas a maioria das vezes, o número de mudanças é grande e o editor não se sente confortável de julgar sozinho se tudo foi bem atendido e devolve para os revisores. E, às vezes, tem uma segunda rodada de revisão, o revisor pode lhe pedir mais alguma coisa, ou pode contra-argumentar, e não fique com a falsa impressão de que a revisão é uma rodada só. Às vezes, você vai receber uma segunda rodada com mais algumas coisas, e como eu falei para vocês, o New England, depois que aceita, fala assim, o artigo foi aceito, você respira aliviado, veja anexo algumas mudanças editoriais que nós precisamos que você faça. Aí você pensa que as duas coisas tinham 200 coisas para fazer, eu nunca vi, parecia pior do que a revisão em si. Mas aí não era tanto mudanças substanciais, mas muitas coisinhas que eles pediam para fazer que
levou muito tempo. Né? Dois comentários simples. Primeiro, em relação a reforçar que você falou da importância do inglês estar perfeito. Eu acho que é uma barreira quase intransponível de língua para quem não é nativo. Acho que a gente lê, se a gente lê alguma coisa em português de uma pessoa cujo português não é nativo, a gente percebe rapidamente. O inglês não é diferente. Recentemente, eu mandei 2 textos sobre um artigo, mas eram 2 textos em inglês para um site americano. Os 2 eu fiz o possível para lavar bem, enxaguei, sequei, mandei, sei lá, tá bonitinho, tá bonito, está bonitinho, mandei. Veio com um monte de revisões de inglês, todas elas muito boas, porque assim, as palavras mais adequadas, às vezes a ordem da frase melhor do que a minha, então foi muito bom. E eu acho que a gente precisa investir nisso, né? Porque sempre que você pega uma coisa que não está exatamente como você esperava, em português, você já tende a achar que aquele cara não é exatamente tão bom como poderia ser. Então, isso vale muito a pena. E a outro comentário é em relação a gente tomar as respostas como pessoais. Eu acho que isso também é uma coisa quase inevitável. Quando você pega e vê a resposta do revisor, Eu diria outras palavras, menos, mais... Então, assim, você falou de responder imediatamente. Eu teria uma ideia diferente. Dá um pouquinho de tempo também para baixar a bola, para você pensar bem, mostrar para alguém também aquilo que veio do revisor, que também te dá uma opinião, porque muitas vezes a nossa tendência natural é sempre achar que aquilo foi pessoal. O que eu falei é, você tem 2 bullets. Comece imediatamente, mas nunca mande logo. Deixe alguns dias. O que acontece é que são tantos itens, e a maioria são mais impessoais, são coisas que você percebe que vai melhorar, que flui. Agora, tem um ou outro que é uma agulhada mesmo, e nesses aí tem que exercitar essa impessoalidade, porque se você bater de frente, quem perde é você. Você tem que manter a polidez, você tem que, por mais que você pense essas coisas, você pode pensar para até dizer, mas não escreva. Então, mas você é uma pessoa calma, você fala... Parece. Então, mas escreve dessa maneira, pelo menos. E às vezes as pessoas que são mais intempestivas, elas ficam nervosas, depois de um dia, elas ficam mais nervosas. É isso mesmo, esse cara. Então, pensa para alguém olhar. Mas lembre-se, você é o lado mais frágil, tá? Você não deve bajular o revisor, você tem que ser isento. Eu mostrei aqui até algumas formas, né? Eu concordo com o comentário, eu agradeço pela observação, nós vamos incluir ou incluímos isso, ou melhoramos, ou mudamos, porque é genuíno que você note que aquele comentário resulta numa melhoria do seu artigo. E tem sempre uma coisinha lá, tem um revisor mais chato, e você percebe até na maneira que ele faz a crítica, mas faz de conta que, lembre, ele está falando do seu artigo, não é de você, não é você. Então você também vai responder sobre o seu artigo, não vai responder para ele, tá? Então essa é uma dica que acho que ajuda no dia a dia. Mas não pense você que a gente não fica por dentro pensando todas aquelas cobras e lagartos que você falou aí. Mais alguma coisa? Tá. Passa. Só um comentário bem rápido. Assim, claro, né, pela minha inexperiência, eu tive que responder nenhum revisor, mas a gente recentemente respondeu ao CEP. É bem similar, né? É.
Até porque eu tive 14 tópicos para responder o CEP. E dentro desses tópicos também tinham subtópicos. E quando eu recebi, eu não acredito que eu fiquei muito chateada mesmo. Mas depois, no final, realmente é como o senhor falou, né? Poxa, quanto que isso contribuiu para o projeto, né? Quanto que isso melhorou depois? E realmente tinha algumas questões que até meu orientador falou que eu levei para um lado, e quando eu fui discutir com o meu orientador, ele falou, não, Dani, ele não está querendo saber isso, está querendo saber isso. Porque pela própria experiência dele, né, ele já tinha uma visão diferente de mim, Isso. né? E não tem realmente como não levar para o pessoal logo de início, né? Mas depois você vai ficando mais maduro, né? Vai entendendo o porquê daquilo. Realmente também foi solicitado para mim um esclarecimento que era da minha área e que eu não concordava com aquilo. E aí eu me posicionei, mas claro, de uma forma bem gentil, enfim. Né? Eu acho que é por aí, essas orientações que o senhor está referindo, a gente tem que ir com calma. Né? Mas acho que é bem similar ao esse processo aí. É verdade. Tem essa coisa crítica construtiva. Uma gente crítica é sempre duro de ouvir. Então, a maneira que eu reputo mais tolerável de tornar a crítica construtiva é você lembrar que não é você que está sendo criticado. Então, ele está falando, isso aqui que ele falou, foi desse artigo. Então saiu de você, entendeu? Ele está falando desse artigo aqui. E você também vai responder sobre esse artigo. Então, você falou isso aqui, e eu estou falando disso aqui também. Então, sai desse aspecto pessoal. Mesmo que a gente, no nosso personalismo, tenda a levar as coisas para uma... Como é que ele ousa falar isso de mim? Ele não está falando de você, está falando do trabalho. Né? E tem coisas descabidas, vocês vão encontrar, e você tem que responder as coisas descabidas também de maneira polida. Vocês viram lá, o editor vai discordar, não é? Do revisor, e o que você tem que mostrar é que você está respondendo, você não está deixando nada omisso nem incompleto, e se posicionando sempre respaldado em alguma referência, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês e passo agora a palavra ao professor Eduardo Motti, que vai nos falar sobre regulação da pesquisa clínica no Brasil.